Senadores, eu queria também me associar e me congratular com as palavras do senador Requião a respeito da Argentina, das Ilhas Malvinas. Creio que o Brasil, como a sexta ou a quinta potência mundial, em breve, poderá intermediar diplomaticamente esta questão. Eu sei que o Brasil já está trabalhando nisso e certamente se esforçará ainda mais. E eu quero também me associar e assinar, como membro do Parlamento do Mercosul, esse documento que o senador Requião está assinando. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria ainda fazer aqui, antes de iniciar o meu pronunciamento, que vou falar sobre a oportunidade que o Brasil está tendo de explorar as terras raras do nosso país e não deixar mais a China quase como única exportadora deste produto. Eu queria falar um pouco sobre a questão da transposição, senhor presidente, Vossa Excelência, que acompanhou aqui a nossa luta desde o mandato passado, já faz uns 4 anos ou mais, quando a senadora Fátima estava aqui, companheira de partido de Vossa Excelência, e eu fui relator aqui no Senado desse projeto, que transpõe para os quadros da União em torno de 20 mil servidores do ex-território federal de Rondônia. Esse benefício já foi alcançado pelo senador, pelo estado do senador Capiberibe, o Amapá e Roraima, já foi alcançado há 23 anos. E Rondônia vem sofrendo para conseguir esse benefício. E com esse projeto aprovado, sancionado pelo presidente Lula já há mais de 1 ano e meio, promulgado pelas duas casas, Câmara e Senado, e a presidente Dilma esteve no ano passado em Rondônia, assinando o decreto a regulamentação deste projeto, e até agora nós ainda não tivemos esse benefício. E a bancada vem, de uma certa forma, pagando um preço, porque os sindicatos cobram, a população cobra, o governo do Estado cobra, com razão, que a bancada dê conta de resolver essa questão. E nós, nos últimos dias, começamos a intensificar as conversas com a assessoria do Ministério do Planejamento, tentando marcar audiência com a ministra, mas está sendo muito difícil, até porque não tem do parecer final da consultoria jurídica do Ministério, da Advocacia Geral da União, e está tendo alguns desencontros. Eu tive recentemente, mais precisamente na última semana, duas vezes, uma com o procurador, com o advogado-geral da União, o ministro Adamas, e uma outra vez com o advogado-geral adjunto, doutor Fernando Albuquerque. E a deputada Marinha, como coordenadora da bancada, a deputada Marinha Raupp, teve ainda uma terceira vez também tratando do mesmo assunto. O que está acontecendo? Há alguns desentendimentos na forma de cumprir este projeto. Uns falam que vai até 87, outros advogados falam que vai até 91, e nós entendemos que a lei, a Constituição de 88, ela diz que a União deveria tutelar por 10 anos os ex-territórios. E Rondônia teve o pagamento desses servidores exatamente por 10 anos, de 81 a 91. Então, o primeiro relatório da Conjur, do planejamento, saiu dizendo que realmente aqueles que receberam pela União durante esses 10 anos têm direito agora de entrar na transposição. E aí nós estamos querendo, não estamos querendo mais nada do que isso, que os servidores que receberam pela União durante 10 anos, o Estado fazia folha, a União pagava, que agora seja transposto para os quadros da União. Então, eu acredito que, depois da conversa que tivemos na Advocacia Geral da União, esse parecer possa sair de acordo com o primeiro relatório da Conjur, da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, que dizia que esses servidores que perceberam durante 10 anos pela União deveriam integrar os quadros da União. E vai ter amanhã, senhor presidente, a deputada Marinha, como coordenadora da bancada, está marcando uma reunião da bancada federal de Rondônia, deve estar convidando ainda hoje os 3 senadores, os 8 deputados federais, para conversar sobre esse assunto. Está aqui também, já estão aqui em Brasília, uma representação
dos sindicatos, que é os membros da Comissão Intersindical, como também a Comissão Estadual de Acompanhamento da Transposição, liderada pelo secretário de Estado, Rui Vieira. Então, eu acredito que amanhã essa reunião vai ser de fundamental importância e até lá os documentos estão chegando para a Advocacia Geral da União para que eles possam ter um entendimento claro a respeito deste período de 10 anos que a União tutelou o Estado de Rondônia, que pagou os servidores de Rondônia e agora logo eles terão direito a ingressar nos quadros da União. A respeito desse assunto, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Eu entro agora na questão do meu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma das principais batalhas comerciais dos próximos anos promete ser a que envolve a produção e a comercialização mundial dos 17 elementos altamente estratégicos conhecidos como terras raras. Um fato interessante, senhor presidente, é que até a segunda metade do século XX, esses elementos químicos, do qual fazem parte, entre outros, o lantânio, o neodímio e o ítrio, não recebiam muita atenção, nem dos governos, nem da iniciativa privada. Sua exploração e sua produção eram relativamente restritas e não ensejavam grandes disputas. Tudo mudou com a chamada terceira onda, a revolução científica e tecnológica que marcou o século XX e revolucionou a forma como nós comunicamos, produzimos energia, nos deslocamos e interagimos com o meio ambiente. Nesse mundo novo, senhoras e senhores senadores, os elementos terras raras são fundamentais, essenciais, estratégicos. Eles formam a base de componentes sem os quais uma boa parte dos aparelhos, máquinas e equipamentos modernos simplesmente não funcionariam. As telas de televisores, monitores e tablets, por exemplo, dependem de quatro terras raras: o európio, o cério, o térbio e o ítrio, para a formação de cores e a estabilização das imagens emitidas por esses aparelhos. Nossos celulares vibram graças à ação do neodímio, elemento a partir do qual se produz o ímã, mais poderoso já criado. As propriedades magnéticas do neodímio e do disprósio também são essenciais para as turbinas eólicas modernas, sendo que cada turbina usa até 2 toneladas de terras raras em sua construção. Os carros híbridos e elétricos, verdadeiros símbolos de tecnologias limpas e renováveis e do combate à emissão de gás carbônico, não funcionariam tão bem sem o lantânio, que, combinado com o níquel, dá maior autonomia às baterias desses veículos. Uma única bateria precisa de até 15 quilos de lantânio para ser construída. Sem as terras raras, os motores e os geradores dos carros elétricos seriam pesados e ineficientes, ao ponto de comprometer sua viabilidade. As aplicações desses elementos, senhor presidente, são inúmeras e se estendem pela indústria aeroespacial, a indústria de armamentos, a construção de computadores de ponta, de lâmpadas, de aparelhos de uso médico, enfim, são raríssimos os exemplos de indústrias de tecnologia moderna que não façam uso de pelo menos um dos 17 elementos terras raras. O lantânio, particularmente, é fundamental para uma indústria fortíssima em nosso país, a indústria petrolífera. Dependemos do lantânio para o refinamento do petróleo, e essa dependência, senhoras e senhores senadores, tende a aumentar logo que começarmos a explorar o petróleo da camada pré-sal. Diante disso, senhor presidente, é no mínimo preocupante que mais de 90% da produção dos elementos terras raras se concentra em uma única nação, a China.
os chineses chegaram a responder por 97% da produção mundial entre 2008 e 2009, mas a produção do resto do mundo vem crescendo nos últimos anos. Uma reação, talvez, à excessiva preponderância dos chineses nesse ramo. Ainda assim, é a China quem determina os grandes movimentos na oferta, na demanda e principalmente no preço dos elementos terras raras. Embora as reservas chinesas correspondam a cerca de 40% das reservas globais, o volume da produção chinesa e as cotas de exportações praticadas por Pequim é que determinam, em última instância, a flutuação dos preços das terras raras. E esses preços, senhor presidente, têm subido consideravelmente nos últimos anos, o que tem originado uma série de reclamações por parte dos países mais industrializados em relação à política de exportação de terras raras praticada pelos chineses. Em outubro de 2010, a China já havia bloqueado a exportação de elementos terras raras para o Japão, com a justificativa oficial de que o bloqueio seria uma represália à captura do comandante de um barco pesqueiro chinês, que teria invadido águas japonesas. Mais recentemente, no último dia 13 de março, os Estados Unidos e a União Europeia se uniram ao Japão e apresentaram perante a Organização Mundial do Comércio uma reclamação contra a China, que nos últimos 3 anos reduziu em 40% suas cotas de exportação, hoje em torno das 30 mil toneladas, o que, segundo os países ocidentais, além de ser insuficiente para atender à demanda de suas indústrias, provoca o aumento artificial dos preços e contraria as práticas comerciais aceitas e defendidas pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, entidade à qual a China se integrou em 2011. No mercado interno chinês, os preços praticados são metade dos preços de exportação, que vem sofrendo aumentos substanciais. Entre 2008 e 2010, por exemplo, as terras raras chinesas sofreram aumentos de até 1000%. E a tonelada chegou a bater em 109 mil dólares. Essa é uma disputa, senhor presidente, que não afeta direto ou imediatamente o Brasil, mas na qual já podemos vislumbrar uma janela de oportunidade com grande potencial de bons frutos para o nosso país. Um dos fatos que as várias reportagens recentes sobre as terras raras não mencionaram é que o Brasil já ocupou a posição que hoje é da China. Sim, senhor presidente, nós já fomos os maiores produtores mundiais de elementos terras raras. A indústria de terras raras brasileira era a maior isolada até 1915. E entre 1915 e 1945, nos alternávamos no primeiro e no segundo lugar com a Índia. Fomos também pioneiros na exploração desses elementos. As primeiras grandes reservas mundiais de terras raras foram descobertas exatamente aqui em nosso país. A exploração começou na Bahia, ainda no século XIX, mais precisamente em 1886. Depois de várias décadas de liderança no mercado, fomos perdendo fôlego ao longo da segunda metade do século XX. Processo que se intensificou em meados dos anos 80, quando a China passou a dominar o mercado. Os baixos preços, então praticados pelos chineses, desestimularam a produção no resto do mundo. A produção brasileira de concentrado de terras raras foi encerrada finalmente em 1995, quando produzimos apenas 110 toneladas de óxidos, um grão de areia diante da produção mundial, que é atualmente de 150 mil toneladas por ano. A boa notícia é que nossas reservas são significativas e estão prontas para serem exploradas. Temos, por exemplo, grandes reservas conhecidas em Goiás. Os estimados 30 milhões de toneladas de minério de amazonita, presentes numa reserva em Catalão,
em Goiás, pode gerar mais de 2 milhões de toneladas de óxido de terras raras. Temos também notícias de empresas estrangeiras que já exploram terras raras em Minas Gerais e no Amazonas. A Bahia e o Espírito Santo igualmente têm jazidas à espera da devida exploração. Precisamos, senhor presidente, tomar as rédeas desse processo e retomar a produção de terras raras no Brasil. O quadro não poderia ser mais favorável. Somos donos de reservas significativas e inexploradas desses elementos altamente estratégicos para a indústria tecnológica moderna, com a vantagem de estarmos lidando com matérias-primas que não nos são estranhas, pois já lideramos, não muitas décadas atrás, sua produção mundial. Quero crer que as autoridades da área de Minas e Energia já estão atentas a essa importante oportunidade que se apresenta para o Brasil, que tem tudo para reassumir uma posição que já foi sua e figurar assim como protagonista nesse mercado que só tende a crescer nos próximos anos. Por fim, senhor presidente, gostaria de lembrar que no ano passado, já atento à questão, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, apresentou requerimento junto à Comissão de Constituição, a CCT, a Comissão de Ciência e Tecnologia, solicitando a realização de audiência pública para debater a exploração das terras raras, que, de acordo com a comissão, deverá ocorrer ainda neste mês. Eu estou pedindo à minha assessoria que encaminhe também o nome do pesquisador, geólogo, doutor Reinaldo Brito, da CPRM, da Companhia de Pesquisas Minerais, para compor esta comissão que vai discutir em uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.